Olá, queridos irmãos cósmicos, tudo bem com vocês? Eu quero e desejo que sim, que esteja tudo bem com vocês. Como sempre, eu sempre chamo a atenção de vocês, de todos, que assistem o nosso canal, para a verdadeira mudança própria, a verdadeira reforma íntima. Eu sempre venho falando sobre reforma íntima, já que estamos num momento de transição planetária e precisamos muito mudar nossos padrões vibracionais. Então, eu chamo a atenção de todos para sempre, de uma forma ou de outra, trocar esses padrões vibracionais. Chamar vocês a atenção da necessidade dessa mudança. Nós vamos falar hoje uma pequena parte do capítulo 2 da segunda parte do livro Futuro Espiritual da Terra, pelo médium Samuel Gomes e pelo espírito, escrito pelo espírito André Luiz. Já estávamos falando um pouquinho a esse respeito, como que André Luiz, a espiritualidade, na verdade, escolheu Samuel Gomes para ser aquela pessoa que iria fazer a psicografia que André Luiz estava necessitando mostrar para a humanidade, principalmente para nós brasileiros, para nós que estamos aqui no nosso Brasil, querido, passando por turbulências espirituais e psíquicas. Como é que a gente deve fazer? Então, este capítulo aqui fala de arrependimentos sinceros, evitam o exílio. Olha só o nome do título dessa parte: arrependimentos sinceros. Então eles escolhem, aqui vocês vão ver que André Luiz está, e a espiritualidade amiga, está escolhendo as pessoas para permanecerem na Terra após o desencarne, quem está realmente com o coração aberto à mudança. Quem não estiver com os corações abertos às mudanças, não vai conseguir ficar aqui no nosso orbe. Então, diz assim, André Luiz. Vou botar meu óculos aqui, Para melhor retratar a triagem dos espíritos em condições de permanecer no planeta, vamos destacar aqueles que apresentam uma predisposição ao arrependimento e um desejo de mudança perante os erros cometidos. Então, vocês já estão vendo aqui pelo primeiro parágrafo que ele já está dizendo que ele quer retratar para a gente aqui, para quem não conhece direito como faz essa triagem dos espíritos, é aqueles que apresentam uma melhor predisposição ao arrependimento, e um desejo de mudança perante os erros cometidos. Então tem que ser de coração, Não adianta ficar aí dizendo Jesus, 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 batendo no peito e não ter realmente essa vontade íntima, Os espíritos reconhecem isso. Não chegam a ser classificados como maus ou perturbadores da ordem e do equilíbrio, mas são irmãos que prejudicam mais a si que aos outros. Vocês estão compreendendo, então, espíritos que estão prejudicando mais a si mesmo do que aos outros, diz aqui André Luiz, que não chegam a ser classificados como maus ou perturbadores, da ordem, mas eles estão prejudicando a si mesmos, mais do que a outros. Então, isso aí é o primeiro ponto para os espíritos que são, vamos dizer assim, classificados, e estão nessa triagem aí, estão em condições de, quando desencarnar, permanecer no planeta. Estávamos diante do quadro de uma pessoa prestes a passar pelo transe desencarnatório. Clarencio, que é o mentor dele lá no plano espiritual do André Luiz, e eu procurávamos auxiliar de alguma forma e também extrair reflexões sobre os dramas dolorosos dos que despertam sob o peso da culpa. Ou seja, os dramas dolorosos de quem, quando se vai e levam arrependimento, levam algo que vai fazer muito mal à alma deles mesmos, André Luiz estavam pesquisando sobre isso. Clarencio, com a mesma claridade nas palavras sábias e lúcidas, informou: os que se encontram nos quadros angustiosos dos desesperos e do arrependimento
não estão enquadrados como espíritos a serem exilados do planeta, por ainda apresentarem no fundo de suas almas um padrão de renovação e disposição sincera de redimir seus erros. Precisam de um trabalho mais intenso da nossa parte para despertar-lhes esse potencial, orientando-os ao que é necessário fazer para atingir esse fim. Vocês estão prestando atenção aqui o que o Clarencio falou por André Luiz? Que os que se encontram nos casos angustiosos de do desespero e do arrependimento não estão enquadrados como espíritos a serem exilados do planeta, ou seja, eles têm uma classificação, né? Deu pra gente aqui perceber que os mentores que fazem essa separação aí, né? A chamada separação do joio do trigo, né? Na verdade é isso. Esses espíritos que estão no quadro angustioso do desespero e do arrependimento quando se vão, eles não estão enquadrados como espíritos que vão ser expulsos, vamos dizer assim, do planeta, não. Eles precisam de um trabalho mais intenso da nossa parte, porque eles apresentam no fundo das suas almas um padrão de renovação e disposição sincera de redimir seus erros. Vocês estão compreendendo, então, quem realmente se redime dos seus erros, que está realmente com um padrão de arrependimento profundo na alma, não vai ser arrancado aqui do planeta. É o que Clarencio aqui quis dizer. E ele é um mentor de André Luiz. Já os nossos irmãos, cujo arrependimento tardio está ligado ao peso dos crimes, à usurpação de bens coletivos, usurpar as coisas dos outros, às lesões ao direito alheio com repercussões profundas e as outras situações de maior gravidade, serão exilados, porque o planeta não mais poderá oferecer a ele as oportunidades de experiências de menor mesmo teor, alcançar a reeducação de que precisam. Vamos lembrar aqui que estamos na transição planetária, estão sendo esvaziados os umbrais, por isso que eles estão fazendo essa triagem. Vocês estão compreendendo aqui, essa triagem é para isso, pela renovação do planeta. O caso que observamos se enquadra na primeira condição, podendo nosso irmão permanecer aqui depois de desencarnado. Então eles estavam olhando esse que estava ali desencarnando, ele tinha alguns erros, mas ele estava propenso na alma de se arrepender seriamente, profundamente, e eles iriam ajudá-lo nesse propósito aí. Vocês estão compreendendo? E ele não iria ser tirado daqui da Terra, tá? Porque já estão levando, né? Já estão bilhões aí, milhares renascendo em outros orbes por causa disso. Ele será levado, como acontece com muitos de nós, para as instituições do plano imaterial, a fim de limpar as ilusões acalentadas pelas impressões materiais e seus valores fúteis e frágeis, conscientizando-o de que nenhum patrimônio lhe pertence e que cargos e funções são oportunidades de crescimento e não instrumentos de definição de qualidade pessoal, compreendendo a transitoriedade de seus anseios. Então, esse irmão aqui que está desencarnando neste caso aqui, né, ele, como acontece com muitos, ele vai ser levado para alguma colônia espiritual para ser ainda tratado, né, conscientizado das situações, tá? E tirar essas impressões materiais fúteis e inúteis, né, valores frágeis, né? Porque tem que conscientizar ele que ninguém tem patrimônio de nada aqui na Terra, não é? Então ele tem que saber que ele não é dono de nada, ele não era dono de cargo algum, ele não era para ficar tratando mal os outros, essas coisas todas. É o que André Luiz Clarencio está dizendo aqui. Os que se arrependerem a tempo, serão amparados por trabalho ativo, conquistarão o padrão mental inicial para se enquadrar à educação, que se restabelecerá, e com o auxílio de pais e educadores darão continuidade aos esforços aqui iniciados, gerando o despertar de seus potenciais espirituais.
Ou seja, ele vai reencarnar, né? E vai ter pais amorosos, bondosos, que vão olhar por ele, consequentemente, muito bem, né? Obviamente, ele vai ser uma pessoa totalmente desperta, já em outra vida, ele não tem necessidade de ser expulso do planeta. André Luiz já está falando aqui que esse aqui não vai ser. As bem-aventuranças do Evangelho de Jesus repercutirão em seus corações e como um cântico divino em ressonância com suas propostas de vida, estabelecendo em suas almas o reino dos céus prometido por Jesus. O reino dos céus aqui, pessoal, são, vamos dizer assim, situações novas e mais avançadas para o espírito dessas pessoas que se arrependerem realmente, que terem esse padrão já na alma. Por isso mesmo, lembramos a esses irmãos que saem do arrependimento sincero, transmutando em energia edificante, no desempenho renovador, as palavras expressivas que Jesus falou: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as suas almas. Então as pessoas têm que ter um arrependimento sincero, para que nessa triagem aí, os bons espíritos que fazem esses procedimentos, esse não pode mais ficar aqui, esse pode, aquela coisa toda, que a gente já comentou isso em muitos vídeos, né? Porque não adianta ficar no planeta, que o planeta não vai suportar isso, né? Pessoas com as índoles ainda de maldade, de perseguição, de agressão, de assassinatos, não vai poder permanecer aqui no planeta. Nós já falamos muito sobre isso, né? Vocês vejam que André Luiz falou, né? Porque não vai poder mais estar ligado aqui à nossa Terra. O nosso planeta não vai mais conseguir ficar com esses irmãos, que infelizmente, né, fazem maldades, não se arrependam, matam por um celular aí na rua, matam, arrastam criancinhas. Eu já falei isso, para roubar o carro, roubam o carro com as criancinhas dentro, porque não dá tempo das mães e os pais saírem. E outras coisas mais terríveis, né, que André Luiz nem colocou aqui, porque não havia necessidade, porque ele já falou, usurpações de bem coletivo já é isso, né? Peso de crimes já é isso, né? Pesos de crime também é isso. Vocês não estão prestando atenção aí? Estão prestando atenção. Direito alheio com repercussões profundas, engana, de político que vai fazer campanha, engana as pessoas dizendo que vai dar emprego e não dá. As pessoas ficam ali na campanha iludidas, achando que vão ter emprego e não tem. Em tudo isso aí são ilusões. Que essas pessoas, esses espíritos que enganam os outros, eles ficam nessas ilusões terrenas e fúteis, né? Ilusões que não levam a nada e que não vai dar para nada. Então, situações de mal serão exilados. Todos esses assim serão exilados, não vai ter mais como ficar aqui na Terra. Eu já falei, serão exilados porque o planeta não mais poderá oferecer-lhes a ele as oportunidades de experiência de mesmo teor, né? Alcançar a reeducação do que precisam. Deu para compreender essa última frase aqui? Por que o planeta não vai mais ficar com ele, além de não ter a mesma vibração? A oportunidade dele se redimir, também ele sofrendo as mesmas consequências, ele quis dizer isso, né? Em experiências do mesmo teor, eles não vão ter como alcançar a reeducação do que precisam, né? Não vão ter, porque a Terra não vai ter mais gente ruim, não é? A Terra não vai ter mais gente ruim. Se a Terra não vai ter mais gente ruim, então não vai ter como fazê-los passar, né? Ou aquele olho por olho, dente por dente do passado, não é? É isso aí, né? Então a Terra não vai ter mais como fazer isso, porque a Terra vai ser uma vibração que não vai mais precisar ter essas consequências para o espírito passar por aquilo, para renovação, para papapá. Vocês estão compreendendo? E ele vai ter que ir para um planeta pior que a Terra, dependendo do seu grau de periculosidade, do que ele fez de mal, intencionado, né? Porque tudo para Deus é intenção, né? Isso aí nós já falamos em vídeo, que tudo é intenção. Então é isso, pessoal.
essa parte que André Luiz nos chama a atenção aí, a gente tem que decifrar, fazer reflexão nas palavras de Clarencio e de André Luiz, né? É um livro que eu digo a vocês que vocês podem comprar, que vocês vão gostar, quem estuda a espiritualidade, ok? Deus abençoe, tudo de bom, namastê para todos, paz, saúde, proteção e amparo a todos. Fiquem com Deus, pessoal, e não esqueçam de olhar nossas redes sociais, tá? De ajudar o nosso canal, para que o nosso canal progrida e ajude também outras pessoas. Que o nosso canal ajudando, vocês também estarão ajudando. Porque foram vocês que passaram as doações, foram vocês que passaram as análises, os valores dos tratamentos, é tudo doação, eu já expliquei. É tudo doação, tá bom? Beijo, pessoal. Quem quer, né, ajudar, ajuda sem ver o seu lado. Ajuda de alguma forma. Deus abençoe. Tudo de bom. Fiquem com Deus.